meus amados irmãos. Gostaria de trazer uma reflexão nesse dia no livro de João, capítulo 1, que fala sobre a chamada dos discípulos. Quando Jesus chega para Filipe e o convida, Filipe corre e avisa para Natanael, dizendo que acharam o profeta, segundo as Escrituras, que viria de Nazaré. E logo Natanael vai lhe dizer que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E Filipe fala para ele assim: vem e vê. E quando iam ao encontro de Jesus Cristo o avistou de longe e falou com Natanael: eis aí um bom israelita em quem não há dolo. E Natanael continuou com a sua soberba e arrogância, dizendo: de onde me conheces tu? Jesus Cristo o responde com a sua voz mansa e serena: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Interessante que no versículo seguinte há uma mudança de atitude. Aquela arrogância deixou de existir, aquela soberba deixou de acontecer e houve uma resposta mais branda e reverente a quem ele estava falando. Mestre, reconheça que tu és mestre, tu és o Filho de Deus. E aí muitas das vezes nós questionamos por que há uma mudança de atitude na vida de Filipe, ou melhor, de Natanael. Um homem que, ao ouvir que encontraram o Messias e viria de Nazaré, ele fala com toda arrogância se pode vir alguma coisa boa desse local, um local desprezível para os judeus da época. E logo depois, quando Jesus o encontra e fala com aquela mansidão com ele, ele fala: de onde me conheces tu? Aquelas pessoas que têm uma soberba dentro de si, achando que é o dono de tudo, que conhece tudo. Mas quando encontra com Jesus, há transformação de vida. Jesus Cristo dá uma resposta que o faz desestruturar. E ele, ao mesmo tempo, ele responde e diz: tu és o mestre, o Filho de Deus. Nós sabemos que existe um conto siríaco em que fala a história em que os magos que vieram do Oriente, segundo profecias, dizendo que viria um rei, uma estrela o ia guiar, e eles foram em busca dessa estrela. E sabemos que Filipe, assim como Pedro, como João, como o próprio Natanael, eram contemporâneos de Jesus Cristo. E eles eram da mesma idade, nasceram na mesma época. E naquela época, o Herodes imperava. E quando Herodes recebeu aquela notícia que haveria de nascer um Salvador, ele ficou preocupado e mandou matar todas as crianças de até 2 anos. E então, logicamente, Natanael estava também incluído nessa mortandade. E a mãe de Natanael fez um voto a Deus, falando que se Deus o poupasse, ela ia pagar esse voto. E o que ela fez? Ela o escondeu debaixo da árvore de uma figueira, sobre as folhas. Por isso que Jesus, quando falou isso com ele, ele mudou a sua atitude de um versículo para o outro, porque somente ele e a mãe dele sabiam desse segredo. Por isso ele reconheceu a onisciência do Senhor. Não adianta fugir da presença de Deus. Não possamos ser arrogantes, não possamos ser soberbos, porque quando nós encontramos com Jesus Cristo, tudo cai por terra nessa nossa vida. Nós nos derramamos na presença de Deus quando Ele entende e conhece o profundo do nosso eu. Que você fique com essa passagem e não esqueça, Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína. Que nós possamos ser humildes na presença de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo nos dias de hoje. Possamos ser humildes para entender que existem homens e mulheres de Deus usados pelo Espírito Santo para trazer palavra de vitória para a tua e para a minha vida. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado.